O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Estamos na terça-feira da primeira semana da Quaresma. Isso significa que já se passaram 7 dias em que a Quaresma começou. As cinzas foram colocadas na nossa cabeça nessa atitude de que realmente nós reconhecemos que nós somos faltosos para com Deus. Reconhecemos isso porque Deus se arrependeu de ter criado o homem. E eu venho fazendo essa pergunta de propósito para vocês, que também serve também para mim, porque graças a Deus eu estou incluso também, né? Graças a Deus no sentido de que assim eu não posso me comparar e me achar melhor do que vocês. Então, nós estamos aí. E a pergunta é, será que, quando Deus olha para mim, Ele olha para você, Ele diz, então, o contrário? Se para o povo ali, do tempo de Noé, Ele disse, eu me arrependi de ter criado o homem. Então, agora, depois que Jesus completou toda a redenção, morrendo na cruz por nós, será que Ele, ao olhar para nós, para mim, para você, Ele diz assim, esse sim me agrada? Porque se realmente Deus pudesse dizer isso, nós poderíamos nos considerar já santos, né? Santos no sentido daqueles que já glorificam a Deus no céu. Lá não se faz penitência. Então, se nós não estamos no céu, então significa que nós estamos incluídos entre aqueles que aí Deus ainda olha e diz assim, olha, você não está me agradando tanto, não. Você precisa largar isso, precisa largar aquilo, você precisa melhorar nisso e você precisa melhorar naquilo. Aí as cinzas estão sobre as nossas cabeças e por isso nós estamos dizendo para Ele, então, misericórdia, Senhor. Eu preciso reparar as minhas faltas e é por isso que nós estamos, cada um diante das suas fraquezas e sabendo muito bem aonde precisa melhorar, cada um está fazendo a sua penitência. Não por aquele espírito de disputa, de orgulho,
Como na quarta-feira passada, Jesus disse, quando orardes, não fique aí se mostrando, quando fizer de jejum também, e assim por diante, né? Não, mas é por um reconhecimento dentro de nós estamos dizendo, meu Deus, eu preciso mesmo criar vergonha na cara, eu preciso mudar, porque essa situação minha, se eu não corrigir, meu Deus, isso poderá implicar até na perda da minha salvação. Esse é o espírito quaresmal. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos estar, né? Voltados para o nosso interior, nos perguntando, meu Deus, eu queria te agradar, mas eu não consigo. Mas não é simplesmente também dizer assim, se conformar, né? É que eu sou assim mesmo. Não, não é assim, Deus não te criou. Deus não, quando criou você e me criou, Ele não queria que você fosse assim. Foi uma opção sua. Então, diante dessa opção, nós precisamos mudar. E aí a igreja nos apresenta essas 3 formas de penitência que nós precisamos ver, né? O jejum, a caridade e a oração. É interessante que, se vocês forem dar uma olhada nesses dias em que a liturgia nos apresentamos, na sexta-feira foi falado sobre o jejum. Ontem foi falado, era para ser falado sobre a caridade, que fala daquela passagem que está em Mateus capítulo 25, que fala sobre o juízo final, né? Estive com fome e não me destes de comer, e assim por diante. Mas como foi a cátedra de São Pedro, ela foi tirada. E hoje é a terceira prática, a oração. Jesus agora vem nos relembrar que nós não rezamos. Não rezamos como deveríamos rezar. E olha, meus irmãos, nós precisamos tomar consciência. Nunca ache que você reza demais. Porque assim, o tanto de oração que nós fazemos, ou seja, esse momento em que nós colocamos na presença de Deus, por mais que nós disséssemos assim, eu rezo 24 horas por dia, seria pouco ainda. Muito pouco. Ainda tem aqueles que dizem assim, né, que é lamentável dizer, de ouvir isso de um cristão, às vezes até aquele que já conhece tudo, diz, eu rezo o básico. Que lástima rezar só o básico. Deveríamos rezar o suficiente, né, e muito mais do que o suficiente, como nós estamos meditando. Então, hoje, Jesus ele está dizendo qual é a oração que nós devemos rezar. Primeiro, ele fala que não é para ficar multiplicando muitas coisas, porque o Pai do céu ele já sabe muito bem o que é que nós precisamos pedir, embora nós precisamos pedir. Embora ele saiba, mas nós temos que pedir. Tem que haver da nossa parte também um desejo. E ele ensina essa oração que nós acabamos de ouvir, que é a oração do Pai Nosso. Essa é a oração por excelência. Quando se fala de oração, é o Pai Nosso. É a oração por excelência. Às vezes o pessoal fica aí, me ensina uma oração forte. É essa. Por que essa oração é a oração por excelência? Porque ela foi ensinada pelo próprio Deus. Foi Deus que nos ensinou essa oração. Então, se o próprio Deus disse, olha, quando vocês rezarem, rezem essa oração, e Ele ensinou essa oração, então, se veio de Deus, é a oração perfeita. Não tem outra oração mais perfeita do que essa. Eu sei que você tem as suas orações aí, você diz,
Não, a oração melhor é essa daqui ou aquela. Sim, tudo bem, isso é visão sua, mas a visão de Deus é que a oração maior é essa. É a oração do Pai Nosso. E imagina que ele diz que é para repetir, né? Repita essa oração. E, graças a Deus, na oração do texto, nós repetimos ela 5 vezes. 6 vezes, né? Nós rezamos ela. Por que nós devemos rezar, então? Porque é a oração que Jesus nos ensinou. É chamada também a oração dominical, é a oração do cristão. Você vê, dominical por quê? Toda missa nós celebramos. Lembrando que na missa dominical, o domingo, a missa do domingo, essa oração é rezada. Veja que ela é tão importante que ela foi introduzida dentro do sacrifício da missa, da liturgia eucarística. Da liturgia da missa, ela foi introduzida lá antes de nós comungarmos. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. E aí nós rezamos. Seria vergonhoso um católico que não saiba rezar o Pai Nosso. Que vergonha! Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Você é católico? Eu sou. Vamos rezar, então, reza comigo, ou se não reza, o cara fica só no Pai e o resto não sabe mais nada. E não fiquem escandalizados, porque tem católicos por aí que não sabem rezar a oração que o Senhor nos ensinou. E ela consiste em 7 petições. São 7 pedidos. Se você for olhar, depois confira aqui a partir do que nós vimos agora na proclamação do Evangelho. E nesse tempo de Quaresma, o tempo não dá para meditar todas as 7, eu vou meditar a primeira. A primeira é: santificado seja o vosso nome. Porque o Pai Nosso é como um prólogo, né? Se inicia. Todos os seres humanos precisam entender que nós temos um Pai que nos criou. Acreditando ou não, aceitando ou não, nós temos um Pai. Por isso que nós falamos Pai Nosso. Eu não falo Pai meu. Nós dizemos Pai Nosso, porque todos nós somos filhos dele. Mas veja que essa primeira petição, que é o santificado seja o vosso nome, isso aqui está muito voltado para quem é pregador. Por incrível que pareça. Para quem é chamado a pregar o Evangelho. Esse santificado está incluso em nós, porque dentro de nós, uma vez que nós já reconhecemos que o nome de Deus é santo, e que o homem jamais se salvará se ele não reconhecer esse Deus, então está bem relacionado em nós que devemos levar esse nome para ser conhecido. Porque o nome de Deus precisa ser conhecido, precisa ser amado, honrado e servido por todos os homens, todos, aonde existir um ser humano na face da terra, eles precisam honrar, amar, servir a Deus, adorar a Deus. Por isso que quando ali se pergunta, né, por que Deus nos criou para isso, para que nós possamos amá-lo, servi-lo, adorá-lo e tudo mais. Agora imagina, meus irmãos, que nesse mundo de Deus, que não é do diabo não, esse mundo é de Deus, porque Deus criou, embora já sob o poder do maligno, porque o maligno age também. Nesse mundo de Deus tem pessoas que não o amam,
não quer servir a Ele de maneira nenhuma. Não quer saber dele. Então significa o quê? Que se essas pessoas elas não querem saber de Deus, elas não irão se salvar. E aí entra esse coração nosso desejoso de salvar almas. Aquele irmão meu, aquele primo, aquele tio, ele está perdido. Ele não ama a Deus, não serve a Deus, não quer saber de Deus. Penitência. Vamos nos penitenciar. Já que estamos na quaresma, vamos fazer essa penitência, vamos comer aquilo ali que eu não gosto, vamos rezar mais um pouco pela conversão dos pecadores. Pela conversão daqueles que não conhecem a Deus. E por isso o nome de Deus não é santificado na vida dele. Porque não conhecem. E estão à beira de ir para o precipício, porque a qualquer momento Deus poderá chamá-lo. Então lembremos dessas pessoas. Olha aí, aqueles que, os ateus, levantam e deitam como os animais. Não se dirigem a Deus, porque para eles Deus não existe. Você já viu algum animal aí rezando? Não tem, e não vem dizer, eu vi na televisão um boi se ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento. Extinto, não tem nada a ver de adoração, não. Pode ficar tranquilo que não tem nada de adoração ali. É extinto animal. Foi uma situação lá, às vezes o dono bateu nele, né, colocava lá e batia, porque assim, né? Aquela chamada fórmula de Skinner. É só você ficar repetindo uma ação que o animal acaba, por instinto, acaba fazendo toda vez, né? Por exemplo, se ele vai comer, você dá uma batida na cabeça dele, aí ele vai comer, você dá uma batida na cabeça dele, ele vai comer, agora ele diz que não vai comer mais não, ele foge de você, porque ele sabe que vai bater na cabeça dele. Instinto animal. Mas nós não, nós temos inteligência. Deus nos deu, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Deus nos deu essa capacidade de pensar. Imagine uma pessoa acorda, levanta, nem pensa em Deus. Pensa em tudo, menos em Deus. Como é que um ser humano pode passar o dia todo e em nenhum momento ele lembra de Deus? Que coisa terrível! Terrível demais. Para nós é fácil, porque de qualquer forma nós lembramos aí, vocês vieram até para a missa agora, que vocês lembraram de Deus. Diz que uma pessoa estava lá, fez a cirurgia, e quando acabou a cirurgia, que voltou assim, né, porque fez aquela, tomou aquela, anestesia lá. Aí quando voltou, a primeira coisa que falou foi, vamos rezar? Quero rezar? Lembro de Deus. Mas imagine a pessoa que não lembra de Deus em momento nenhum. Deus, ele precisa conhecer Deus. Por isso, penitência, meus irmãos. Oração. Rezemos mais um pouco. Ofereçamos sacrifício para que essa pessoa possa deslumbrar e dizer um dia assim, meu Deus, como eu passei a maior parte da minha vida sem lembrar da tua existência. Rezar pelos pecadores. Claro, todos nós somos pecadores. Só que tem aqueles que pecam porque querem pecar. Nós pecamos sem querer pecar. Estamos lutando, mas a nossa fraqueza humana nos leva, muitas vezes, a isso, a cair nesse, cair naquele pecado. Graças a Deus, né?
podemos buscar o sacerdote para se confessar. Graças a Deus. Estou falando de um modo geral, aqui não estou nem falando negócio de pandemia agora, que é uma exceção, mas eu estou dizendo de um modo geral, é só querer e se reconcilia. Mas tem aqueles que pecam porque querem. E tem aqueles que pecam para mostrar para os que creem que Deus até não existe. Eles pecam mesmo, eles fazem o mal, fazem isso e fazem aquilo. Os pecadores. Aí voltemos mais uma vez, Nossa Senhora que pede, rezem pela conversão dos pecadores. Porque quantos católicos que tem por aí que dizem que são católicos, mas vivem como pecador mesmo? Aqueles que creem, mas não praticam. E até dizem, né, eu sou católico, mas não pratico. Como se fosse uma grande vantagem. Era para ter vergonha de falar uma coisa dessa. Então, claro, rezar pelos pecadores, primeiro que somos nós, né? E aqueles que realmente fazem isso, para que se corrijam. E aqueles, os hereges, né? Aqueles que fizeram essa opção, né? Porque a heresia vem disso, né? Opção. Eles fizeram uma opção. Eles não querem saber daquilo que a Igreja Católica ensina. Que são aqueles que nós chamamos até de irmãos separados. Condenam a Eucaristia. Falam mal do sacrifício da Santa Missa. São os hereges. Falam mal dos padres e da igreja, com todos os nossos defeitos, e meu Deus do céu, e como vocês precisam rezar por nós, sacerdotes, primeiro porque nós estamos em evidência, estamos à frente, e segundo, que cada vez mais as coisas estão sendo ventiladas, estão sendo jogadas. Você vê o prazer que determinadas emissoras de televisão têm o prazer de mostrar as faltas nossas. E aqui não estou passando a mão na cabeça. Aí mostra as nossas faltas para quê? Para que vocês percam a fé em Deus, para que vocês fiquem frios, para que vocês digam, está vendo, esses homens aí ficam fazendo isso, ficam fazendo aquilo, para que ir atrás dele? Para abandonar a igreja. Abandonando a igreja, abandona-se a Eucaristia. Abandonando a Eucaristia, abandona-se as confissões. Quem vai se salvar sem confissão? Aí tem aqueles que condenam, não, para que confessar com um pecador? Porque Deus quis, foi Deus que escolheu. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Ai, meu Deus, como eu irei prestar conta dos meus atos? Ainda mais se eu estiver fazendo teatro para vocês. Na frente de vocês eu sou uma coisa e por trás eu sou outra. E hoje já nem é mais assim, né? É na frente mesmo. Irmãos no sacerdócio fazendo assim na cara dura, meu Deus do céu. Que coisa terrível. Penitência, meus irmãos, estamos em tempo de penitência, estamos em tempo de pedir a Deus conversão, conversão para nós sacerdotes, conversão para os missionários, conversão para os religiosos e para as religiosas. Conversão é a única coisa que Deus quer, conversão, 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 porque sem conversão, quem irá se salvar? Quem?
Quem vai? Ontem eu fui, antes de dormir, né? Aí eu dei uma olhadinha assim no celular, no YouTube, aí ele manda as coisas para mim. Aí quando eu vi lá, estava lá. Meu Deus do céu. Uma emissora de televisão falando de um padre, meu Deus do céu. E até lá as gravações. Eu disse, será que foi imitação? Alguém imitou a voz desse padre, meu Deus do céu? Ou ele mesmo falou isso? E aí agora, quantos revoltados? Não quero mais saber de Deus. Não quero mais ir para a igreja. Não vou. Eu vou viver a minha vida com Deus sozinho. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso dos sacramentos. Precisa, meus irmãos, precisa. Então, se nós não estamos sendo santos, rezem por nós para ver se nós criamos vergonha na cara. Sacrifícios e penitências. Vocês estão vendo a petição dessa primeira petição do Pai Nosso? Para que o nome de Deus seja santificado na minha vida, na sua vida. Você como pai e mãe que seja santificado. Você como missionário e missionária que seja santificado o nome de Deus. Que a nossa vida possa levar um brilho, uma luz, para que os outros possam olhar e dizer assim, eu quero ser de Deus. Eu quero ser como aquela pessoa, não olhando para nós e dizendo, as blasfêmias, Deus não existe coisa nenhuma. Isso tudo é conversa fiada. Só que dizendo ou não, com o mau exemplo ou o bom exemplo, Deus vai continuar existindo e um dia todos nós iremos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos. Então, mais uma vez, eu coloco a mão na minha cabeça e falo como muitos santos fizeram, em especial São Felipe Neri. Senhor, põe a mão na minha cabeça, porque sozinho eu não vou conseguir. Ponha a mão, Senhor, na minha cabeça, porque sozinho eu poderei não santificar o teu nome, Senhor. Ainda mais eu que sou sacerdote. Meu Deus do céu, a conta que eu irei prestar será maior do que a sua. A do bispo maior do que a do sacerdote. A do sacerdote maior do que a do diácono. Do diácono maior do que o povo. Os missionários, Maria, Virgem Maria, muito mais ainda. Em relação ao povão. E é assim, essa hierarquia, né? Quanto mais acima, a conta vai ser maior. Quanto mais embaixo, a conta menor. Mas saibam de uma coisa, todos irão prestar contas do mesmo jeito. Santificado seja o teu nome. Que todos os povos te conheçam, que tu, Senhor, sejas amado e adorado. Senhor, olho para o mundo agora e vejo que a coisa está feia. Penitência, Senhor. Vou fazer essa penitência, vou fazer aquela penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.